Olá, vamos continuar agora a nossa correção, a nossa resolução de questões sobre a Lei 59 de 2001, Lei Complementar 59, que é a Lei da Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. Nós já resolvemos 125 questões. Chamo a atenção dos senhores, caros alunos, concurseiros, para acompanharem todas as aulas. Todas as aulas é de suma importância para o seu sucesso, ok? Então nós estamos aí, se não me engano, a 12ª ou 11ª aula. Eu acredito que eu vou fechar esse curso de 8 a 10 horas de estudo. É tranquilo? Você estudando aí de 3 a 2 horas por dia, em 4 dias você consegue fechar mais esse conteúdo para o concurso do TRE-MG. Muito bem. Questão de número 126. Após cada período de anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, o servidor terá direito a férias prêmio de meses. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços acima. Alternativa A, 3. Alternativa B, 3, 5. Alternativa C, 5. Alternativa D, 5, 3. Meus caros, se vocês acompanharem comigo, primeiramente eu quero informá-los que o gabarito é letra D de dado. Após cada período de 5 anos, de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, o servidor terá direito a férias prêmio de 3 meses. Professor, aonde na lei complementar que está esta informação? Meus caros, o artigo 266 diz o seguinte: após cada período de 5 anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, o servidor terá direito a férias prêmio de 3 meses. Então, a alternativa correta da questão 126 é a letra D de dado. Questão de número 127. João, funcionário público do Estado de Minas Gerais, com 7 anos de efetivo exercício, requereu o gozo de 3 meses de férias prêmio e averbação de 8 anos de efetivo exercício no Estado do Rio de Janeiro, para fins de contagem de mais 2 períodos de 3 meses cada de férias prêmio. Considerando o pedido, é correto afirmar: alternativa A, o pedido de João deverá ser deferido, sendo permitida a contagem de todo o tempo de serviço estadual para fins da aquisição de férias prêmio. A alternativa B de bola, o pedido de João deverá ser totalmente indeferido, não possuindo João direito de nenhum período de férias prêmio. A alternativa C, João terá direito ao gozo de um período de 3 meses de férias prêmio, apenas, devendo ser indeferido o período de averbação de tempo de serviço prestado no Estado do Rio de Janeiro. A alternativa D de dado, João terá direito à contagem do tempo de efetivo exercício no Estado do Rio de Janeiro, caso se trate de tempo de serviço prestado até 29 de fevereiro de 2004. Meus caros, novamente o enunciado da questão 127. João,
funcionário público do Estado de Minas Gerais, com 7 anos de efetivo exercício, requereu o gozo de 3 meses de férias prêmio e a verbação de 8 anos de efetivo exercício no Estado do Rio de Janeiro para fins da contagem de mais 2 períodos de 3 meses cada de férias prêmio. Novamente, acompanhe o que diz o artigo 266. Após cada período de 5 anos de efetivo exercício no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, o servidor terá direito a férias prêmio de 3 meses. A alternativa A, ela está errada, porque diz o seguinte: o pedido de João deverá ser deferido, sendo permitida a contagem de todo o tempo de serviço estadual para fins de aquisição de férias prêmio. Está errado. Só é contado somente o período, o efetivo exercício trabalhado no Estado de Minas Gerais, no Serviço Público do Estado de Minas Gerais. A alternativa A está incorreta. A alternativa B de bola. O pedido de João deverá ser totalmente indeferido, não possuindo João direito de nenhum período de férias prêmio. Errado. Porque o período que João trabalhou com efetivo exercício no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, ele tem direito, ele faz jus a férias prêmios. As férias prêmio, desculpa. A alternativa C está corretíssima. Terá direito ao gozo de um período de 3 meses férias prêmio, apenas, devendo ser indeferido o pedido de elevação de tempo de serviço prestado ao Estado do Rio de Janeiro. Então, a alternativa correta é a letra C de casa. Acompanhe comigo a questão de número 128. 128. Em regra, não podem trabalhar na mesma secretaria do juízo, exceto, meus caros, vocês estão lembrados que eu falei com vocês para prestarem bastante atenção no enunciado da questão. Grande parte dos concurseiros, dos alunos, perdem ponto, erram, porque não sabem, não observam corretamente o enunciado da questão. A pressa, às vezes o saber muito, leva o aluno a errar a questão. Eu chamo a atenção de vocês, de você que nesse momento me assiste. Tome cuidado com o enunciado da questão. Em regra, não podem trabalhar na mesma secretaria do juízo. Só que vem uma vírgula e uma palavrinha escrito exceto. Em regra não pode, mas o que eu quero é o que pode. Muito bem. Alternativa A. Os servidores que sejam companheiros por união estável. Não podem trabalhar na mesma secretaria. Acompanhe comigo o que diz o artigo 267 da Lei Complementar 59 de 2001. Não podem trabalhar na mesma secretaria do juízo servidores que sejam cônjuges, companheiros por união estável, ou parentes consanguíneos ou afins, ou em linha reta ou na linha colateral até o 3º grau, salvo se aprovados em concurso público. A alternativa A não é o nosso gabarito. A alternativa B de bola, servidores que sejam parentes ou afins em linha reta ou na colateral até o 3º grau. Está correta, não é o nosso gabarito.
Alternativa C de casa. Servidores que sejam parentes ou afins em linha reta ou na colateral acima do terceiro grau. A alternativa C é o nosso gabarito. Por que, professor? Porque o artigo 267, 267 diz que não podem trabalhar na mesma secretaria do juízo servidores que sejam cônjuges, companheiros por união, ou união estável, ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou na linha colateral até o terceiro grau. Até o terceiro grau. Salvo se aprovados em concurso público. A letra C, ela é o exceto, porque ela diz acima do terceiro grau. Acima do terceiro grau, não há incompatibilidade, não há impedimento. A alternativa D fala nenhuma das alternativas está correta, errado. Então, o nosso gabarito é a letra C de casa. Questão de número 129, 129. Acompanhe comigo o enunciado da questão. De acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, não podemos afirmar que a substituição dos servidores do foro, alternativa A, na hipótese de vaga ou afastamento, dependerá da aprovação do presidente do tribunal. Está falando que nós não podemos afirmar. É ato privativo do diretor do foro, tendo aplicação imediata. Letra C. Os critérios da substituição serão estabelecidos em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. A alternativa D de dado. No caso de impedimento, suspeição ou falta eventual de servidor, sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. Vamos agora para a análise das alternativas do artigo da questão 129. Meus caros, a alternativa A não é o nosso gabarito. Acompanhe comigo o que diz o artigo 272. Na hipótese de vaga ou afastamento, o diretor do foro designará substituto para o exercício do cargo enquanto persistir a vacância ou durar o afastamento, observado o disposto no artigo 270 desta lei complementar, submetendo-se o ato à aprovação do Tribunal de Justiça. Eu estou procurando a alternativa que eu não posso afirmar, que é não posso afirmar que a substituição dos servidores são dentro desses quesitos. Então, a alternativa A, ela está de acordo com o que diz o artigo 272. Então, não é o nosso gabarito. Porque nós podemos afirmar, sim, que na hipótese de vaga o afastamento dependerá de aprovação do presidente do tribunal. É o que diz o artigo 272 da Lei Complementar 59. Se eu posso afirmar, eu não vou marcar esse gabarito. Diz a alternativa B, é ato privativo do diretor do foro, tendo aplicação imediata. Meus caros, em momento algum, a lei fala que a substituição é ato privativo do diretor do foro. Em momento algum. Então,
Sendo assim, a alternativa B de bola é o nosso gabarito. Chamo a atenção dos senhores para o seguinte. Olha o que diz o artigo 270. A substituição de servidores do foro judicial será feita de acordo com critérios estabelecidos em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. No caso de impedimento, suspeição ou falta eventual de servidor, sua substituição se fará com designação pelo juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. Artigo 272. Na hipótese de vaga ou afastamento, o diretor do foro designará substituto para o exercício do cargo enquanto persistir a vacância ou durar o afastamento, observado ou disposto no artigo 270. Então, não é ato privativo do diretor do fórum. A alternativa B de bola é o nosso gabarito. Continuamos a análise. A alternativa C. Os critérios da substituição serão estabelecidos em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Meus caros, eu acabei de ler para vocês o que diz o artigo 270. A alternativa C de casa, ela está de acordo com o artigo 270. Mas o nosso gabarito é o que não está, nós já marcamos que é a letra B de bola. A alternativa D de dado. No caso de impedimento, suspeição ou falta eventual de servidor, sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. Meus caros, literalidade do artigo 272 da Lei Complementar. Ok? Muito bem. Questão de número 130. Preste atenção no enunciado. De acordo com a Lei Complementar número 59 de 2001, na hipótese de vaga ou afastamento do servidor, é correto afirmar: alternativa A, o diretor do foro designará substituto para o exercício do cargo enquanto persistir a vacância ou durar o afastamento, submetendo-se o ato à aprovação do presidente do Tribunal de Justiça. O nosso gabarito da questão de número 130 é a letra A. Pode marcar. Espero você marcar. Letra A. Prove, professor, de acordo com o artigo 272 da Lei Complementar. Como nós estamos fazendo um simulado, eu vou continuar comentando as demais alternativas. A alternativa B, sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. Vamos ver o que fala, por que não é a letra B. No caso de impedimento, suspeição ou falta eventual de servidor, sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. Professor, mas está correto. Eu falei com vocês para prestarem atenção no enunciado da questão. A questão fala, de acordo com a Lei Complementar 59 de 2001, na hipótese de vaga ou afastamento do servidor. E aqui, no artigo 271, ele fala de impedimento, suspeição ou falta eventual. Aí sim, sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. Mas, na hipótese de vaga ou afastamento,
o correto é o 272. Alternativa C de casa. O juiz do foro designará substituto para o exercício do cargo enquanto persistir a vacância ou durar o afastamento, submetendo-se o ato à aprovação do presidente do Tribunal de Justiça. Meus caros, sabe por que esta alternativa ela está errada? Porque, na verdade, não é o juiz do foro. Na verdade, é o diretor do foro. Acompanhe novamente o artigo 272 da Lei Complementar. Na hipótese de vaga ou afastamento, o diretor, não está falando o juiz de direito, o diretor do foro designará substituto para o exercício do cargo enquanto persistir a vacância ou durar o afastamento. Observado o disposto no artigo 270 da Lei Complementar, submetendo-se o ato à aprovação do presidente do Tribunal de Justiça. Alternativa D de dado. Sua substituição se fará com a designação pelo diretor do foro de um servidor para atuar no processo em curso no ato a ser lavrado, submetendo-se o ato à aprovação do presidente. Meus caros, a banca fez uma troca, uma confusão nessa alternativa. Na verdade, quando diz o seguinte, nós estamos procurando hipótese de vaga e afastamento. E o que fala a letra D é o artigo 271. Não é de afastamento e vaga, e sim no caso de impedimento, suspeição ou falta de eventual servidor, sua substituição se fará com designação pelo juiz da causa, e não diretor do foro, pelo juiz da causa. A alternativa D de dado está incorreta. Questão de número 131. De acordo com a Lei Complementar número 59 de 2001, no caso de impedimento, suspeição ou falta eventual de servidor, a alternativa A. Sua substituição se fará com designação pelo juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. Alternativa B de bola. O ato de substituição deverá ser submetido ao presidente do Tribunal de Justiça. Alternativa C de casa. O diretor do foro designar substituto para exercício do cargo conforme os critérios estabelecidos em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Alternativa D de dado. Sua substituição se fará com designação pelo juiz da causa de um servidor para o exercício do cargo enquanto persistir o afastamento. Meus caros, preste bem atenção o que pede a questão de número 131. Agora, ela não fala mais, a questão 130 falava de vaga ou afastamento. Agora, é de impedimento, suspeição ou falta. É o que fala o artigo 271. No caso de impedimento, suspeição ou falta eventual de servidor, sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. A alternativa A está corretíssima, conforme dispõe o artigo 271 da Lei Complementar número 59. Pode gabaritar. A alternativa A é o nosso gabarito. Vamos continuar o estudo da questão. A alternativa B. O ato de substituição deverá ser submetido
ao presidente do Tribunal de Justiça. Olha como a alternativa é genérica. Acompanhe o que fala o artigo 272. Na hipótese de vaga ou afastamento, o diretor do foro designará substituto para o exercício do cargo enquanto persistir a vacância ou durar o afastamento, observado o disposto no artigo 270 desta lei complementar, submetendo o ato à aprovação do presidente do Tribunal de Justiça. Agora, preste atenção, a substituição dos servidores do foro judicial será feita de acordo com critérios estabelecidos em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Então, o ato de substituição deverá ser submetido ao presidente do Tribunal de Justiça? Não. Será submetido ao presidente do Tribunal de Justiça a hipótese de vaga ou afastamento. A alternativa C de casa. O diretor do foro designar substituto para o exercício do cargo conforme critérios estabelecidos em resolução. Meus caros, o diretor do foro designará substituto para o exercício do cargo quando for hipótese de vaga ou afastamento. Porque, no caso de impedimento, suspeição ou falta eventual do servidor, sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa. Pelo juiz da causa, o que fala o artigo 271, não é o diretor do foro. A alternativa C está incorreta. A alternativa D. Sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa de um servidor para o exercício do cargo enquanto persistir o afastamento. Meus caros, acompanhe comigo que fala o artigo 271. A alternativa está errada. No caso de impedimento, suspeição ou falta eventual do servidor, sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. Olha o que fala a alternativa. Sua substituição se fará com a designação pelo juiz da causa de um servidor para o exercício do cargo enquanto persistir o afastamento. Aqui não fala, preste atenção, o impedimento à substituição. A substituição, quando é a designação realizada pelo juiz da causa, é para atuar no processo. É para atuar no processo em curso ou no ato a ser lavrado. A lei não fala que enquanto persistir o afastamento. A alternativa D, incorreta. Questão de número 132. De acordo com as disposições da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, exceto. Então, quero um errado. A banca tenta embaralhar a cabeça de vocês, caros amigos. É correto afirmar. Depois fala assim, exceto. Quero um errado. Acompanhe comigo. Não podem trabalhar na mesma secretaria do juízo, servidor que sejam cônjuge, companheiros por união estável, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou na linha colateral até o 3º grau, salvo se aprovados em concurso público. Meus caros, a alternativa A está correta. Então, não é o nosso gabarito. É o que diz o artigo 267 da Lei Complementar. Não podem trabalhar na mesma secretaria de juízo servidores que sejam cônjuges, companheiros por união estável, parentes consanguíneos ou afins da linha reta ou na linha colateral, até o 3º grau, salvo se aprovados em concurso público. A alternativa A está correta, não é o nosso gabarito. A alternativa B. Ao servidor do foro judicial, é defeso, é proibido praticar atos de seu ofício em que for interessado ele próprio, seu cônjuge, seu parente consanguíneo ou afim em linha reta ou na linha colateral até o 3º grau. A alternativa B de bola está corretíssima.
é o que diz o artigo 269 da Lei Complementar. Ao servidor do foro judicial, é defeso, é proibido praticar atos de seu ofício em que for interessado ele próprio, seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. A alternativa B de bola está corretíssima. Não é o nosso gabarito. A alternativa C de casa. Podem trabalhar na mesma Secretaria do Juízo servidores que sejam parentes até o terceiro grau aprovados em concurso público. Corretíssima! É o artigo 267 da Lei Complementar número 59. A alternativa D. Ocorrendo incompatibilidade no que se referir ao escrivão judicial e aos servidores dos serviços auxiliares do diretor do foro, este removido para a comarca mais próxima. A alternativa D, erradíssima. É o nosso gabarito. Acompanhe comigo o que diz o artigo 268 da Lei Complementar 59. Ocorrendo incompatibilidade no que se referir ao escrivão judicial e aos servidores dos serviços auxiliares do diretor do foro, este aplicar-se-á os artigos 109 e 110 da lei. Não tem nada de este será removido para a comarca mais próxima. Falso. É uma alternativa ridícula. Porque, na verdade, professor, mas o que fala o artigo 110 e o artigo... Meus caros, a banca citou o artigo 109 e o artigo 110, mas, na verdade, o artigo 109 e o artigo 110, ele fala da incompatibilidade resolver-se-á antes da posse para o último nomeado ou menos idoso, sendo as nomeações da mesma data. Depois, se o magistrado deve ser afastado, não tem nada a ver com o que está solicitado. Então, a alternativa D de dado está incorreta. Questão de número 133. De acordo com a Lei Complementar de número 59 de 2001, ocorrendo incompatibilidade no que se referir ao escrivão judicial e aos servidores dos serviços auxiliares do diretor do foro, a incompatibilidade resolver-se-á. Alternativa A. Antes da posse, em favor do último nomeado ou menos idoso, sendo as nomeações da mesma data. Alternativa B. Depois da posse, contra o que lhe tiver dado causa e sendo ela imputada a ambos em favor do que contar menos tempo de serviço judiciário no Estado de Minas Gerais. Ou, se este for igual, em favor do que contar menos tempo de serviço público prestado no Estado de Minas Gerais. Alternativa C. Antes da posse, contra o que lhe tiver dado causa e sendo ela imputada a ambos, contra o que contar menos tempo de serviço judiciário no Estado de Minas Gerais, ou se este for igual, contra o que contar menos tempo de serviço público prestado ao Estado de Minas Gerais. A alternativa D de dado, depois da posse, contra o que ele tiver dado causa e sendo ela imputada a ambos, contra o que contar menos tempo de serviço judiciário no Estado de Minas Gerais, ou, se este for igual, contra o que contar menos tempo de serviço público prestado ao Estado de Minas Gerais. Vamos agora analisar
alternativa por uma alternativa. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para o enunciado da questão que é grande. Questão 133. De acordo com a Lei Complementar número 59 de 2001, ocorrendo incompatibilidade no que se referir ao escrivão judicial e aos servidores do serviço auxiliar do diretor do foro, a incompatibilidade resolver-se-á. A alternativa A, ela está incorreta. Professor, tem certeza que a alternativa A está incorreta? Tenho. E eu vou provar para vocês. Então, prova. Eu só acredito o senhor provar. Eu provo agora. Provo para vocês. O artigo 109, inciso 1, diz o seguinte. A incompatibilidade resolver-se-á antes da posse. Contra não é em favor. Contra o último nomeado ou o menos idoso, sendo as nomeações da mesma data. Na verdade, preste atenção, a alternativa está falando que antes da posse, em favor do nomeado. Falsa. A incompatibilidade resolver-se-á, inciso 1, antes da posse, contra, não é a favor, contra o nomeado, o último nomeado, ou o menos idoso, sendo as nomeações da mesma data. A alternativa A está incorreta. A alternativa B de bola, depois da posse, contra o que ele tiver dado causa e, sendo ela imputada a ambos, em favor do que contar menos tempo de serviço judiciário no Estado de Minas Gerais, ou, se este for igual, em favor do que contar menos tempo de serviço público prestado ao Estado de Minas Gerais. Que coisa ridícula, hein? Então, vejam, acompanhem comigo o artigo 109 do inciso 2. Muita atenção. A incompatibilidade resolver-se-á. Depois da posse, contra o que lhe tiver dado causa, contra quem tiver dado causa, e, sendo ela imputada a ambos, a quem deu e não causa, contra o que contar menos tempo de serviço judiciário no Estado de Minas Gerais. É menos, gente. Ou, se este for igual, contra o que contar menos tempo de serviço prestado ao Estado de Minas Gerais. Contar menos, não é em favor, não vai favorecer que tem menos tempo? Não. Contra aquele que tiver menos tempo. A alternativa C. Antes da posse, contra o que ele tiver dado causa e sendo ela imputada a ambos, contra o que contar menos tempo de serviço judiciário no Estado de Minas Gerais, ou, se este for igual, contra o que ele contar menos tempo de serviço público prestado ao Estado de Minas Gerais. Errado, gente. Quando for antes da posse, o inciso 1 diz o seguinte, contra o último nomeado, ou o menos idoso, sendo as nomeações da mesma data. A alternativa D está corretíssima. É o que diz o inciso 2 do artigo 109. Depois da posse, contra o que ele tiver dado causa, e, sendo ela imputada a ambos, contra, não é a favor não, contra o que contar menos tempo de serviço judiciário no Estado de Minas Gerais. Ou, se este for igual aos dois, contra o que contar menos tempo de serviço prestado ao Estado. Aí não é o serviço judiciário, ao Estado de Minas Gerais. Ok? Nós vamos parar na questão de número 134. No próximo bloco,
nós vamos começar pela questão de número 134. Um grande abraço para vocês, bons estudos, fique com Deus, até o próximo encontro. Compartilhe esse blog, compartilhe esse curso, compartilhe essas aulas.